Bom, está gravando, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à banca de qualificação da professora Cibele, né? É a defesa memorial dela. A professora Cibele, apesar de ser jovem ainda, né, professora, já está alcançando a titularidade, né, o estágio mais alto aqui da progressão funcional aqui da nossa universidade. E a professora Cibele tem uma carreira brilhante dentro da instituição. Além de ser professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, também foi coordenadora do PPGAU, né, que é o Programa de Pós-Graduação da Arquitetura e Urbanismo. E hoje está aqui entre nós, chegando a um momento tão esperado por todos nós. Eu que já alcancei a titularidade já há algum tempo atrás, mas é sempre um momento de reflexão, de olhar para trás e de tudo que nós fizemos ao longo da nossa vida, né? Então, é um grande prazer estar presidindo essa banca, né, de avaliação da professora Cibele. Ela vai falar um pouco daqui da sua trajetória. Eu sei que são muitas atividades, muitos congressos, muitas palestras, mas ela vai tentar resumir aqui para que a gente possa fazer a avaliação dela e fazer os encaminhamentos protocolares devidos, né? Então, professora Cibele, a senhora é muito bem-vinda, né? Obrigado por esse tempo dedicado à nossa universidade, basicamente ao nosso instituto, o Instituto de Tecnologia, da qual a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo faz parte, né? Então, é uma honra, sem dúvida, muito grande para todos nós que estamos aqui de homenageando e participando dessa banca, dessa douta banca, né? Bom, a banca da professora Cibele Salvador Miranda, ela é constituída por mim, professor Dr. Ito Braga de Moraes, que sou o presidente, a professora doutora Cristiane Rose Siqueira Duarte, da UFRJ, que é membro, professor doutor José Alberto Toste, da Unifap, membro também, a professora doutora Márcia Rocha Monteiro, da Unifesp, membro também, e a professora doutora Jane Felipe Beltrão, da UFPA, que também é membro, tá? A professora Jane Beltrão, inclusive, é uma pessoa muito querida de todos nós, e eu não estou vendo ela aqui nas minhas fotografias. Jane, você está por aí, Jane? Estou vendo José Alberto, estou vendo Jesus. Na minha tela aparece no cantinho, exatamente na diagonal onde o senhor está. Agora! Essa vozinha, ela é doce como ela realmente é. Então, é um grande prazer termos todos vocês aqui na nossa banca de avaliação. É verdade, quem conhece ela, eu conheço pouco, mas de pouco convívio que eu tive com ela, ela é uma pessoa maravilhosa, e eu fiquei feliz da professora Cibele ter convidado ela para participar dessa banca. Então, esta douta banca para a avaliação da professora Cibele Salvador Miranda. Então, Cibele, você vai ter aí em torno de 45 minutos, mas nós da banca somos flexíveis também para você avaliar e fazer a sua apresentação, tá bom? Então, Tá bom. E após a sua apresentação, a nossa banca vai se reunir. Eu vou mandar um link aqui para você distribuir para a banca daqui a pouco, e aí a gente se reúne para fazer os comentários e a sua avaliação, tá bom? Então, agora é com você, Cibele. Tá, muito obrigada. Muito obrigada, professor Ito, por ter aceito participar, presidir a minha banca. Aos membros da banca também aqui presentes, a professora Cristiane Rose Duarte, da UFRJ, professor José Alberto Toches, da Universidade Federal do Amapá, professora Márcia Monteiro, da Universidade do Estado de São Paulo, e professora Jane Beltrão, do IFCH da UFPA. Então, fico muito feliz que vocês tenham aceito participar, né, desse momento, que é muito importante, né, para todos nós, né, que somos professores e que nos dedicamos a essa carreira docente, né? E então, o título do meu memorial chama-se Arquimemografia, uma trajetória pitoresca no pensar a arquitetura.
E nele eu tentei refletir um pouco dessa trajetória, que é de 16 anos, desde o momento em que eu ingressei como professora efetiva da UFPA, mas que já começou lá em 2002, quando eu fiz o primeiro concurso para professora substituta do curso de arquitetura da Universidade Federal do Pará. Então, quando eu procurei elaborar, né, a capa do meu memorial, dos meus slides também, eu procurei sintetizar um pouco de vários momentos importantes de destaque nessa trajetória, nos quais estão inseridos a arquitetura Raikkonen-Parta, a pesquisa documental, o trabalho sobre o patrimônio da saúde, a arquitetura religiosa e a prática etnográfica. E o título também procura dar um pouco essa perspectiva, por isso é que eu adotei esse conceito de uma trajetória pitoresca, e eu vou, ao longo da minha explanação, detalhar um pouco mais porque eu estabeleci dessa forma. No próximo slide, aqui a gente tem o título, né, do meu memorial, Arte e Memografia, que é uma estruturação da escrita do pensei, basicamente, né? O memorial sempre é uma trajetória que tem um caráter cronológico, né? Não pode deixar de ser. A gente vai falar um pouco numa sequência temporal, mas eu achei que era preciso, até por uma questão de tentar dar uma coerência, né? Tentar estabelecer uma coerência entre tudo aquilo dessa trajetória que eu mesmo chamei de pitoresca, e muitos de vocês já que conhecem o meu trabalho sabem por quê, né? E, embora eu me dedique, né, na faculdade à teoria e história da arquitetura, mas a minha formação e toda a minha trajetória de pesquisa, na pesquisa e na extensão, ela abrange vários aspectos aí ligados às ciências humanas e que vão refletir todo esse processo de compreensão da arquitetura. Brevemente, eu vou falar dos primeiros passos. Então, eu vou trazer aqui um pouco dessas origens, porque que eu resolvi ser professora de arquitetura, né, no próximo slide. Eu vou falar um pouquinho sobre um momento muito peculiar, que eu ainda como estudante de arquitetura, eu tive a oportunidade, primeiro, ainda no primeiro, segundo ano de arquitetura, participar de um projeto de extensão coordenado pelo saudoso professor Roberto de La Roque Soares, em que ele foi chamado para restaurar as pinturas ilusionistas do terceiro pavimento do Palácio de Lândia, atual Museu do Estado do Pará. Então, foi uma experiência muito enriquecedora e muito interessante. Um aluno no primeiro ano de arquitetura já vai a campo, já vai aprender a fazer prospecção pictórica, né, que é uma das etapas preliminares para se fazer um processo de restauro de pinturas. E, embora essa atividade não tenha se prolongado muito, mas ela foi muito importante para afirmar esse meu interesse na área do patrimônio e da história da arquitetura, né? Então, ademais da minha convivência muito intensa, o professor Roberto La Roque Soares, esse momento ele foi exemplar, e também ele vai sinalizar uma série de outros momentos ao longo da minha trajetória de pesquisa. Logo a seguir, eu fui voluntária na regional do IFAM, pode voltar, na regional do IFAM, trabalhando principalmente com levantamentos da Igreja de São João, Palácio Velho, né, que é um palácio que fica ao lado do Colégio do Carmo, e na Igreja de Santo Alexandre. E mais adiante, eu tive uma oportunidade que era muito rara na época, isso na segunda metade dos anos 90, ainda de ser bolsista de iniciação científica, como se chama hoje, né? Então, o curso de arquitetura, ele contava ainda com, acho que nenhum professor doutor, na verdade, e eu tive a oportunidade de participar de duas pesquisas coordenadas pela professora Jussara Derende, que na época ainda era mestre,
mas ela já coordenava pesquisas na área da história da arquitetura. Então, uma delas foi a província do Grão-Pará, evolução urbana no século XVIII, e depois, primeiras localidades do Pará, em que a gente estudou a cidade de Bragança. Então, foram experiências muito interessantes, principalmente na parte de pesquisa documental, né? Nessa pesquisa documental, eu tive a oportunidade, inclusive, né? Tive a ousadia de me apresentar na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, levando um cartão da orientadora para pesquisar uma série de documentos lá, fotografar, tirar cópia, e também no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Então, aí já começou a alicerçar essa carreira de pesquisa. Mais adiante, aí já formada em arquitetura, aí eu tive a oportunidade de desenvolver atividades num ateliê, onde eu desenvolvi atividades de desenho e pintura, né, no próximo slide. E nesse ateliê eu desenvolvi muito, não só esse lado da estética, do ensino do desenho, né, mas isso também refletiu muito nessa capacidade, né, didática de interagir com alunos. Eu trabalhava tanto com crianças quanto com alunos de arquitetura que iam lá para estudar perspectiva, desenho, etc. E aí também já começando o meu mestrado, que eu comecei em 1998, e eu desenvolvi também algumas atividades, como esse curso de extensão em paisagismo, que foi coordenado pelo Núcleo de Meio Ambiente. O meu mestrado ele foi no NAIA, né, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que foi um momento muito importante para a minha formação intelectual de uma maneira geral, né? Porque no NAIA a gente tinha uma formação interdisciplinar, com uma base muito forte na economia, na sociologia, na epistemologia das ciências, né? Então, para uma arquiteta, né, recém-formada e que, embora tivesse muita leitura, mas esses conhecimentos eles foram essenciais, e as bases teóricas e metodológicas que eu adquiri aí, eu fui utilizando ao longo de toda a minha carreira e até hoje, né, muitas das minhas pesquisas ainda se alicerçam nessas questões aí que foram pesquisadas e que foram aprendidas ao longo do meu mestrado. O título da minha dissertação foi As Fortalezas, Arquitetura da Fantasia, Imagens dos Condomínios Exclusivos em Belém. Na banca, eu tive a felicidade de ter, além da minha orientadora, a professora Kátia Mendonça, a professora Rosa Acevedo, professora do NAIA, e o professor Nestor Goulart Reis Filhos, para quem é da arquitetura, né? É um nome absolutamente unânime, né? Um professor que tem um livro perene, né? Em todos os planos de ensino de história, de teoria e história da arquitetura, que é o quadro da arquitetura no Brasil, e que se mantém ativo até hoje, né, no laboratório que ele coordena na FAUSP. Desse trabalho, gerou-se um artigo que foi publicado na revista Topos, de Belo Horizonte, e, em seguida, com a conclusão do mestrado, eu fiz concurso para professora substituta na disciplina de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Então, foi uma experiência muito interessante. Esse registro é muito, muito bonito, né, que mostra os alunos numa aula de TAU 2, né, fazendo uma encenação sobre a arquitetura egípcia. E ao longo desse trajeto eu procurava sempre escrever e divulgar aquilo que eu estava refletindo, né, sobre arquitetura. Então, um dos espaços onde eu tive a oportunidade de publicar, né, os meus textos foi no Tecnotícia, que era um jornal do Centro Tecnológico na época,
E também houve a publicação do livro Pequenas Lições de Como Fazer um TFG, que foi um livro para a orientação dos alunos de arquitetura em como fazer o TCC, dada a peculiaridade do trabalho de conclusão de curso em arquitetura, que tem uma modalidade que não é totalmente monográfica, mas que tem um viés técnico-científico. Então, esse livro ele foi bem interessante e vem servindo muito aos alunos para orientar na elaboração dos seus trabalhos de conclusão de curso. Então, mais adiante, eu encerrei meu contrato, né? Foi encerrado o contrato como professora substituta, e então eu ingressei no doutorado, né, na primeira turma do doutorado em Ciências Sociais, na área de concentração de Antropologia, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFPA. Entrar nessa turma já foi um privilégio, porque eu tive a oportunidade de conviver com professores das ciências sociais, professores já muito experientes, né? E que, ao longo das aulas, né, a gente tinha aula com os professores e com os colegas também, né? Então, eram momentos de intenso intercâmbio, né, de aprofundamento teórico-metodológico, e aqui tem a banca de defesa da minha tese, né, que tratou sobre Cidade Velha e Feliz Lusitânia, cenários do patrimônio cultural em Belém, sob orientação da professora Jane Beltrão. Aqui o convite da tese, da defesa da tese, e um dos artigos que eu publiquei ainda durante a elaboração da tese, que foi a Metamorfose dos Sentidos da Fortaleza, artigo que eu publiquei em Arquitextos, que é um periódico muito conceituado e referência na área de arquitetura. Não vou me aprofundar muito agora falando sobre doutorado, porque mais à frente vocês vão ver o impacto que isso teve e continua tendo em toda a minha trajetória profissional. Em seguida, né, ainda fazendo o doutorado, eu fiz concurso e me tornei professora efetiva no curso de bacharelado em design da UEPA. Essa experiência foi uma experiência muito profunda do ponto de vista pedagógico, didático, porque lá a gente contava com um apoio muito efetivo de uma pedagoga, né, esse tipo de assessoria que proporcionou que eu pudesse aprofundar algumas questões, né, didáticas, e lá eu ensinava quase que uma dezena de disciplinas, desde História da Arte, História de Design, Ecodesign, Arquitetura de Interiores, Metodologia Científica, etc., além de duas disciplinas que eu introduzi no currículo Design, isso muito em função da demanda dos alunos, que foi design de moda e coleções de moda, né? E que a gente teve a oportunidade, inclusive, de ir confeccionar peças e na sede do Senai, né? Contar com a oficina do Senai para confeccionar essas peças. Então, é por isso que eu digo que é uma trajetória pitoresca. E aí, durante o curso, a minha participação como professora do curso de design, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho no 4º Congresso Internacional de Pesquisa em Design, no Rio de Janeiro, né, nessa mesa coordenada pela professora Lucine Niemeyer, né, que é uma professora muito destacada, né, na área de design. Eu fui também vice-líder do grupo de pesquisa e desenvolvimento de produtos com materiais amazônicos, e coordenei um projeto de ensino chamado Avaliação Continuada do Projeto Político-Pedagógico do curso de bacharelado em Design, e então foi uma experiência realmente muito produtiva, muito interessante. Aí eu tenho uma imagem também levando os alunos para visitar na Cidade Velha, né, porque eu procurava juntar o locus da minha pesquisa de doutorado, que era a Cidade Velha, e tudo que eu pudesse fazer para levar os alunos para fazer atividades externas, né?